vamos começar falando da primeira parte, questões teóricas, questões históricas aí, sobre o nosso federalismo. Primeiro, abre para mim artigo 18 e o artigo 1º da nossa Constituição. Vou beber água, porque senão não aguento. Vamos aqui no artigo 18. Artigo 18. Organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende União, Estados, DF, municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Vamos lá no artigo 1º da nossa Constituição. República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel, Estados, municípios, DF, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos soberania, cidadania, etc. Bom, então, gente, primeiramente, nós temos que lembrar aqui que a nossa forma de Estado é o federalismo. O que significa forma de Estado? Forma de Estado é a forma como o poder está geograficamente distribuído dentro de um território. Então, forma de Estado é a forma como o poder está geograficamente distribuído dentro de um território. O Brasil não é um Estado unitário. No Estado unitário, não existe divisão geográfica de poder no território. O Brasil é uma federação, República Federativa do Brasil. Então, nós temos uma descentralização do poder político dentro do nosso território. Então, a configuração de uma federação sempre será coexistência de um ente central dotado de soberania e de entes federativos dotados de autonomia. Então, no Brasil, esse desenho fica assim, ó, nós temos a República Federativa do Brasil e os entes federativos, União, Estados, DF, os municípios. A República Federativa do Brasil é o nosso ente central. Ele é dotado de soberania. E União, Estados, DF, municípios são os chamados entes federativos. Quando a gente fala de entes federativos, nós lembramos que eles são portadores apenas de autonomia. Gente, qual que é a diferença? Soberania para autonomia. A soberania aqui é uma soberania, gente, no plano externo, no plano internacional. Eu estou falando aqui de autodeterminação da República Federativa do Brasil. Eu estou falando aqui de independência nacional. Eu estou falando aqui que quando o Brasil vai firmar um tratado internacional com outros estados soberanos, ele conversa em pé de igualdade, não se submete a nenhum outro. Beleza? Então, é a soberania aqui no plano externo, plano internacional. Agora, quando eu falo autonomia, eu estou falando de uma tríplice capacidade. Quando eu falo de autonomia, eu falo de uma tríplice capacidade. Tríplice capacidade das quais esses entes federativos, são dotados. Capacidade de auto-organização, capacidade de auto-governo e capacidade de auto-administração. Auto-organização, auto-governo e auto-administração. Quando eu falo que União, os estados, DF, os municípios possuem auto-organização, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer
que eles possuem legislações próprias, leis próprias. A União, Estados, DF, os municípios não editam suas próprias leis, os estados suas constituições estaduais, o município suas leis orgânicas, o Distrito Federal sua lei orgânica também. Capacidade de auto-organização. E a capacidade de autogoverno? Eu estou falando que eles possuem poderes próprios. Existe poder executivo, legislativo, judiciário nos entes federativos, menos poder judiciário no município, que a gente sabe que não existe, né? E a capacidade de auto-administração? Significa que esses entes federativos possuem competências próprias. Então, eles possuem legislações próprias, poderes próprios e competências próprias. Quando eu falo que eles possuem competências próprias, eu estou falando de 3 tipos de competências. Competências administrativas ou materiais, legislativas e tributárias. Competências de natureza administrativa ou material, legislativas e tributárias. Comigo, vocês vão estudar as administrativas e as legislativas. Tributário é na aula de direito tributário. Matéria que eu gosto demais também. Já contei para vocês que eu já dei aula de tributário. Quando eu comecei a dar aula lá nos tempos remotos, eu dava aula, era de tributário. Antes de dar aula de constitucional, eu dava aula de tributário. Eu já dei aula de tributário, eu já dei aula, matéria que eu adorava dar na graduação. Sexta-feira, último horário, minha aula era de metodologia de pesquisa, introdução ao direito. Eu adorava. Sexta-feira, último horário, metodologia de pesquisa, era eu lá. Soltava a turma 1 segundo mais cedo. Era a última a ir embora da faculdade. Quer dizer, podia ir embora mais cedo quem quisesse. Eu ia ficar lá. E o que eu falei caía na prova e o povo ficava até o final. O porteiro da faculdade me odiava. Era a última a ir embora. Valorizo cada centavo que vocês pagam aqui, ó. Cada minuto é de aula. Bom, então nós vamos estudar as competências administrativas e as legislativas. Até aqui tudo bem? Estamos tranquilos? Maravilha. Excelente. Quando a gente estuda aqui as nossas competências, nós sabemos que são atribuições que esses entes federativos possuem. Eu estou querendo dizer o quê? O que cada um vai fazer? Por exemplo, emitir moeda é competência de quem? Da União. Instituir o horário de funcionamento do comércio é competência de quem? Dos municípios. Instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões é competência de quem? Dos estados. E o Distrito Federal tem as competências dos estados e dos municípios ao mesmo tempo. Como que essa distribuição de competências é feita? Porque quem distribui competência para esses entes federativos é a República Federativa do Brasil, é a Constituição da República Federativa do Brasil. Ela faz essa distribuição de competências baseada em um grande princípio do federalismo, qual seja o princípio da predominância do interesse. Princípio da predominância do interesse. O que significa isso? Significa que a União vai tratar de assuntos de interesse predominantemente geral, os estados de assunto de interesse predominantemente regional, os municípios de interesse predominantemente local. O Distrito Federal tem competência cumulativa, regional mais local. Regional mais local.
Quando eu falo de federalismo, eu estou falando de uma forma de Estado, então, em que há uma distribuição geográfica do poder político. Então, algumas características do federalismo eu já consegui verificar. Primeira, distribuição do poder político, descentralização do poder político dentro do território, distribuição de competências baseada no princípio da predominância do interesse. O que mais? Num federalismo, a base jurídica é a Constituição. É a Constituição. E, além disso, no federalismo, nós teremos aqui o princípio da indissolubilidade. Escrevi tudo errado. Indissolubilidade do vínculo federativo. O que significa esse princípio da indissolubilidade do vínculo federativo? O Estado, sei lá, do Rio Grande do Sul, não quero mais fazer parte do Brasil, quero declarar minha independência, quero sair fora da República Federativa do Brasil. Pode? Não. A mera ameaça de retirada pode ocasionar até intervenção no Estado. Pode ocasionar até intervenção. Eu quero mandar, inclusive, um beijo para os alunos lá do Rio Grande do Sul. Estive lá dando aula outro dia, para a turma de delegado, galera muito fera. Aprendi a tomar chimarrão no meio da aula, foi muito bacana. Indissolubilidade do vínculo federativo. O que significa isso aqui? No federalismo não existe inexistência do direito de, como é que chama? Isso, cessão ou retirada. Inexistência do direito de secessão ou de retirada. Beleza? Quero que vocês abram para mim aí, logo abaixo, algumas observações. Primeira observação. Territórios. Primeira observação. Primeira observação, vocês vão colocar aí para mim. Territórios. Pessoal, territórios são entes federativos? Não. Território tem poderes próprios, legislações próprias? Tem? Não. Território. Então, primeira informação. Primeira observação. Território não é ente federativo. Território não é ente federativo. O que são os territórios, pessoal? O que são territórios? Descentralizações político-administrativas da União, como se fossem autarquias da União. Descentralizações. Ainda sobre territórios, na mesma observação 1. Existe território no Brasil? De fato não existe mais. Juridicamente até existe, porque a Constituição prevê, né? Com a Constituição de 88, nós tínhamos 3 territórios.
Roraima, Amapá e Fernando de Noronha. Beijão para a galera do Amapá. E Fernando de Noronha. Com a Constituição de 88, Roraima e Amapá foram transformados em estados. Fernando de Noronha foi incorporado ao território do estado de Pernambuco. Então, isso está lá no ADCT. Então, de fato, nós não temos territórios mais, mas juridicamente a Constituição prevê a existência deles. Ótimo. Ainda sobre territórios, na mesma observação. Os territórios podem ser subdivididos em municípios? Os territórios podem? Podem. Os territórios podem ser subdivididos em municípios. Mas aí eu te pergunto, esses municípios que integram os territórios vão ser entes federativos? Ou não? Sim ou não? Vão, gente, porque município é município. Eles vão ser entes federativos. Eles serão entes federativos. Olha só, no caso de intervenção. O que é intervenção mesmo? Um ente federativo aprontou. O outro ente federativo, que é mais amplo do que ele, vai intervir, retirando-lhe, suprimindo-lhe temporariamente a sua autonomia. Então, se o Estado aprontou, não deixou de aplicar as verbas onde deveria, está querendo sair fora aqui do Pacto Federativo, quem vai intervir no Estado? Quem intervém nos estados? A União. Se foi o município que aprontou, quem que vai intervir no município? Os estados, intervenção estadual. Agora, se foi um município localizado em território, quem vai intervir? A União. Então, os municípios localizados em territórios, eles são entes federativos. Quem intervém neles, inclusive, em casos excepcionais de intervenção, porque intervenção é situação excepcional, é a União. É a única situação em que a União intervém em município, porque a União intervém nos estados, né, e no DF. Ótimo, essa foi a minha primeira observação. Segunda observação. Única hipótese que a União vai intervir nos municípios localizados em territórios. Segunda observação. Distrito Federal. Distrito Federal é ente federativo, gente? Sim, acabei de falar aqui. Escrevi no quadro, ó. Escrevi. Distrito Federal é ente federativo? Sim. Distrito Federal pode ser subdividido em municípios? Não. Não pode. A Constituição fala isso com todas as letras. Olha aqui, ó, no artigo 32, ó. O Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios. Agora, os territórios podem. Olha aqui o artigo 33, ó. Os territórios poderão ser divididos em municípios. Pode ou não? Poderão, né? Obrigatoriamente, não. Então, gente, olha só. Distrito Federal é ente federativo? É. Distrito Federal pode ser subdividido em município? Não. Ah, Renato, mas lá tem Brasília, cidades satélites. Isso é município? Não. Brasília, gente, é o quê? Capital federal. Brasília não é município. Existe prefeito lá em Brasília? Não. Existe lei de Brasília? Não. Vereador de Brasília? Não. Brasília não é município. Brasília é capital federal. Cidades satélites também não são entes federativos. Aí, vamos pensar aqui no plano tributário. No plano tributário é facinho da gente entender isso. Olha só. Quem institui o... Vou relembrar meus velhos tempos, quando eu dava aula de tributário. Quem institui o IPTU? Município. Quem institui o IPVA? Os estados. Ótimo, excelente. Aí o espertão pensa, quem institui o IPTU é o município. Distrito Federal não tem município. Oba, vou mudar para lá, eu não tenho que pagar IPTU. Tá certo isso, gente? Claro que não.
Quem institui o IPTU lá? O próprio DF. DF é a mesma coisa que Estado? Não, Estado é Estado. DF é DF. DF não é a mesma coisa de Estado, é outra coisa. É DF. Quem institui o IPVA? Se falar para mim, Estado. É o Estado que institui o IPVA. Agora, Distrito Federal é Estado? Não. Quem vai instituir o IPVA lá no Distrito Federal? O próprio DF. Entenderam por que eu falei que o DF tem competência cumulativa? Ele legisla como Estado e como município, exatamente, porque não tem município no DF. Gente, olha que questão de prova mais besta do planeta para a gente ir para o intervalo. Vou passar até no quadro. Olha que trem mais bobo. São entes federativos que podem ser divididos em municípios. Letra A. Estados, territórios, DF. Letra B. Estados e territórios. Letra C. Estados e DF. Letra D. Somente estados. O que vocês vão marcar? O que vocês vão marcar, gente? Quem acha que é a letra A, levanta a mão. Ninguém levantou. Quem acha que é a letra B, levanta a mão. Quero que levante com convicção. Pessoal de casa, uma galera levantou para a letra B. Quem acha que é a letra C, levanta a mão. Ninguém levantou. Quem acha que é a letra D, levanta a mão. 2 pessoas levantaram e as 2 pessoas estão de parabéns. A Josi e o Ayrton. Vamos ler a questão? São entes federativos que podem ser divididos em municípios. Território é ente federativo, gente? Não. Distrito Federal pode se dividir em município? Não. Então, a resposta, somente estados. Olha que questão idiota. Sacaram? Então, vamos lá. Continuamos ainda com as questões teóricas. E agora a gente vai falar um pouco sobre a origem do federalismo. Vamos lá? Origem do federalismo. Estados Unidos, 1887. Data... Nossa, mãe, peraí, escrevi tudo errado. 1787. Isso, observações acabaram. Agora a gente vai para o próximo tópico. Origem do federalismo. Estados Unidos, 1787, que é a data da primeira Constituição americana, né? Pessoal, nos Estados Unidos, como que foi o processo de formação do federalismo? Nós tivemos, depois da independência das colônias da Inglaterra, lá no século XVIII, a formação, isso cai na prova? Cai. A formação cai. Calma, vamos entender primeiro. Vamos entender primeiro. Olha só, como que foi o processo de formação do federalismo no mundo que deu origem aí ao federalismo? Olha só, nos Estados Unidos, depois da independência das colônias da Inglaterra, lá no século XVIII, nós tivemos a formação de uma forma de Estado que se chamava confederação. Confederação dos Estados Americanos. Numa confederação, eu tenho a junção
de diversos estados dotados de soberania. Então, se na federação eu tenho a junção de estados, de entes federativos dotados de autonomia, um ente central dotado de soberania, na confederação não. Todos os entes são dotados de soberania. Se todos os entes são dotados de soberania, eles não têm esse problema aqui de impossibilidade do direito de retirada. Se eles são soberanos, eles podem se retirar a qualquer momento da confederação. E isso não era bom, por causa de instabilidade, contra-ataques da Inglaterra, etc. Então, em 1787, os estados cederam parcela de sua soberania para um ente central e ficaram apenas com autonomia. Então, o processo de formação do federalismo americano foi um processo de agregação. Eu tinha diversos estados dotados de soberania. Eles cederam a soberania para um ente central e ficaram apenas com autonomia. Então, o processo de formação do federalismo aqui foi assim, ó. Eu tinha diversos estados, eles cederam a soberania para o ente central e os estados ficaram apenas com autonomia. Então, o processo de formação do federalismo americano foi um processo de formação de um federalismo por agregação. Então, por isso que o federalismo americano se chama federalismo por agregação ou federalismo centrípeto. Ou federalismo centrípeto. Nós passamos de uma confederação para uma federação. Todos eram soberanos, cederam a soberania para o ente central, os estados ficaram só com a autonomia. Agora, no Brasil, origem do federalismo, Decreto 1 de 1889, e a nossa primeira Constituição foi a de 1891, que adotou o federalismo como forma de Estado e que também adotou a República como forma de governo. Então, foi a Constituição de 1891. Gente, no Brasil, como que era antes disso aqui? Nós tínhamos um Estado unitário. Nós tínhamos um Estado unitário. O que é o Estado unitário? É aquele que não existe divisão geográfica dentro do seu território, divisão geográfica de poder dentro do território. Então, no Estado unitário, eu não tenho essas subdivisões geográficas de poder. Eu só tenho um ente central. Esse Estado unitário foi subdividido em estados, em entes federativos. Então, eu tinha um Estado unitário. Esse Estado unitário foi dividido em municípios e a cada um desses, foi dividido em estados e a cada um desses estados foi conferida autonomia. Então, o processo aqui foi um processo por desagregação. Eu tinha um ente central dotado de soberania, só tinha um Estado unitário. Ele se descentralizou, foi dividido em estados, conferindo autonomia para os estados, e o ente central permaneceu apenas com soberania. Então, o processo de formação do federalismo brasileiro
foi um chamado federalismo por desagregação ou centrifugou. Nós éramos um Estado unitário e nos tornamos uma federação. Isso aqui explica por que o Brasil hoje é federação, Estados Unidos hoje é federação, mas por que os estados lá nos Estados Unidos têm muito mais autonomia para muito mais coisa do que no Brasil. Que eles antes eram dotados de soberania, por uma questão até mesmo histórica. Então, esse foi o processo de formação do nosso federalismo. Tudo bem? Ótimo. Agora, nós vamos conversar sobre a repartição de competências na Constituição. Vocês têm que ler aqueles artigos da Constituição? Tem. Tem que memorizar? Tem. O que eu vou fazer agora? Organizar. Eu já disse que eu não recomendo a vocês, vou falando e vou apagando aqui, que eu não recomendo a vocês a leitura da Constituição na ordem como ela está, dos artigos. Então, eu vou dar uma organizada e vocês vão ler na ordem que a gente trabalhar aqui, tá? Vamos ver como é que vai dar uma boa clareada na matéria. Eu preciso explicar uma coisa. E não é para ninguém anotar, porque a gente vai anotar junto tudo que eu falar. Eu preciso que vocês entendam aqui comigo primeiro. A gente vai anotar. Passo a passo, tudo que eu falar aqui, a gente vai anotar. Vamos entender primeiro, descansa as mãozinhas aí agora. Olha só. A nossa Constituição Federal de 88, quando ela fala de repartição de competências, a gente já viu que o primeiro princípio trabalhado é o princípio da predominância do interesse. Cada ente federativo vai fazer algo que tem a ver aí com o seu interesse, geral, local ou regional. Ótimo. A Constituição de 88, ela congrega duas técnicas de repartição de competência, que a gente vai estudar. Vocês já perceberam que tem hora que a Constituição Federal apresenta um rol de competências para um ente federativo sozinho? Ela fala lá no artigo 22 da Constituição, 21 da Constituição. Competência da União. No 22, é competência privativa da União. No 25, compete aos estados, tal. No 30, compete aos municípios, tal. Competência para um ente federativo sozinho. O município faz isso, o estado faz isso, a União faz isso. E tem hora que a Constituição confere competência para um grupinho de entes federativos, que a gente chama de competência comum. A do artigo 23 é competência comum de União, estados, DF, municípios. E a competência concorrente do artigo 24 é competência legislativa concorrente da União dos Estados e do DF. Por que tem hora que a Constituição apresenta competências, confere competências para o ente federativo sozinho, cada um no seu quadrado, e tem hora que ela confere competências para um grupinho de entes federativos, um ajudando o outro ali para a mesma competência, em virtude da origem do nosso federalismo brasileiro. A gente já viu que tudo começou com o federalismo americano, que é o federalismo chamado clássico. No federalismo americano, nós vamos anotar isso juntos, no federalismo americano, que é típico aí do Estado liberal de direito, do final do século XVIII, nós tínhamos aqui a seguinte formatação para repartir as competências. A Constituição conferia competência para a União, o que sobrou era competência dos estados. Então, a União tinha uma lista de competência e os estados ficavam com o que sobrasse. Mas um ente federativo não interagia com o outro. Esse negócio de município como ente federativo é um negócio brasileiríssimo, vocês sabem, né? E absolutamente criticável.
Município como ente federativo, um negócio que veio com a Constituição de 88, é uma jabuticaba, brasileiríssimo, tá? Estados Unidos, por exemplo, não tem esse, é União-Estados. Beleza. Com o passar do tempo, com a passagem desse Estado liberal de direito para o Estado social de direito, que foi aquele lá do início do século XX, chamado de Estado do Bem-Estar Social, que nós tínhamos lá o Estado intervindo na vida das pessoas, as pessoas pagando tributo e o Estado prestando milhões de serviços públicos, educação, saúde, lazer, moradia, transporte para as pessoas. Nós começamos a trazer lá da Alemanha, inspirado no federalismo alemão, uma outra técnica de repartição de competências. Porque para que o Estado social de direito, que é o Estado do bem-estar social, consiga prestar esse tanto de serviço público a que ele se propõe, era necessário que houvesse uma conjugação, uma cooperação de um ente federativo com o outro. Então, a gente trouxe essa segunda técnica de repartição de competências da Alemanha, do chamado federalismo cooperativo alemão, ou federalismo de cooperação. Então, é isso que a gente vai organizar agora dentro da nossa Constituição. Essas duas técnicas de repartição de competência, nós vamos estudar primeiro uma, depois a outra, para poder facilitar a sua leitura do texto constitucional. Porque quando a gente entende isso, as coisas começam a fazer mais sentido para a gente ler e memorizar, do que você pegar a Constituição, artigo 21, 22, 23, 24, 25, até o 30. Então, vamos lá. Próximo tópico que você vai anotar no seu caderno, técnicas de repartição de competência na Constituição Federal de 88. Tudo isso que eu falei agora é o momento de registrar no caderno. Técnicas de repartição de competências na Constituição Federal de 88. A primeira técnica é a chamada técnica da repartição horizontal de competência. Técnica da repartição horizontal de competências. Nessa técnica de repartição horizontal de competências, é aquela técnica que eu falei com vocês. Por que eu perco meu pincel? Tá aqui. É aquela técnica que eu falei com vocês que os entes federativos não interagem um com o outro. A Constituição falou, olha, União, sua lista de competência está aqui, município, sua lista de competência está aqui, os estados têm competência residual, se não está na lista da União, não está na lista do município, é competência do estado. Mas é competência de cada um no seu quadrado, cada macaco no seu galho. Então, essa técnica de repartição horizontal, os entes federativos não interagem. É uma repartição fechada, estanque de competências. Técnica mais conhecida como cada um no seu quadrado, cada macaco no seu galho. Que a gente vê lá no artigo 21, no 22, no 25, no 30. Essa técnica, ela advém do federalismo clássico, que é esse federalismo americano. Ela advém do federalismo clássico, que é o federalismo americano. E ela é típica do Estado liberal de direito. E o Brasil adota essa técnica desde a Constituição de 1891, né, que foi a primeira Constituição que trouxe o federalismo como forma de Estado e a República como forma de governo. Agora, a Constituição também trabalha uma segunda técnica,
que é a técnica da repartição vertical. Aqui na repartição vertical, existe uma interação entre os entes federativos. Entre os entes federativos para uma mesma competência. Para uma mesma competência. Essa técnica advém lá do federalismo de cooperação alemão. Vem lá da Constituição de Weimar, de 1919. Gente, quando a gente fala da Constituição de Weimar, a gente lembra de quê mesmo? De direitos sociais. Os direitos sociais, educação, lazer, moradia, trabalho. Então, para que a Constituição consiga implementar esse tanto de direito que elas propõem, um Estado intervencionista, igual era o Estado Social de Direito, era necessária a cooperação dos entes federativos, típica do Estado Social de Direito. E o Brasil, gente, ele adota essa técnica desde a Constituição de 1934. A Constituição de 34 foi uma importante Constituição que nós tivemos em termos de conquistas de direitos. Porque a Constituição de 34 foi aquela que consagrou aí os direitos de segunda dimensão, que são os chamados direitos sociais. Então, agora que começou a brincadeira. Agora que começou a brincadeira. Agora que nós vamos destrinchar essas duas técnicas. Agora que a gente vai começar a organizar o nosso estudo, o nosso raciocínio, vocês vão ver como vai ficar mais fácil. Nós vamos, então, agora começar a destrinchar a técnica 1 da repartição horizontal. E aí, como que a gente vai estudar? Ente federativo por ente federativo. Para que vocês leiam o texto constitucional nessa ordem que eu trabalhar com vocês aqui no quadro. E nós vamos começar falando agora da união. União. Vamos destrinchar tudo da união. Gente, essa técnica aqui é a que vem do federalismo clássico americano. Lá eu contei para vocês que é assim, ó. A Constituição confere uma lista de competências para a União. O que não está na lista da União é competência do Estado. Quando a gente trouxe isso para cá, a gente esbarrou, depois da Constituição de 88, com o município como ente federativo também. Então, como que fica isso aqui no Brasil? Fica assim, ó. A União tem uma lista de competências, ou seja, competências enumeradas, que a gente vai estudar. O município também tem uma lista de competências, está lá no artigo 30. E o que não está na lista da União, nem na lista do município, é competência do Estado, que o Estado tem competência residual ou remanescente. Então, a União, ela tem uma lista de competências. Isso se chama competências enumeradas. Ela tem uma lista de competências. Competências enumeradas.
Onde é que estão enumeradas essas competências da União? No artigo 21 e no artigo 22 da Constituição. Vamos lá? (21 e 22). Olha lá a lista. Compete à União. Aí tem uma lista de coisas que aí vocês que têm que ler, né? Manter relação com estados estrangeiros, participar de organizações internacionais, declarar a guerra, um montão de coisa. E no 22. E no 22, ó. Compete privativamente à União legislar sobre. Nós falamos que a gente ia estudar competências legislativas e administrativas ou materiais, não era? Foi isso que a gente falou? Pois é. Essas competências do artigo 22, elas são legislativas ou administrativas? Legislativas, é só olhar o verbo, ó. Compete privativamente à União legislar. No 21, tem vários outros verbos. Manter, declarar, assegurar, permitir, etc. Então, ela é administrativa ou material, é só você olhar o verbo. Se está legislar, é legislativo. Se tem os outros, é administrativo ou material. Então, a competência do 21, ela é de natureza administrativa ou material. E do 22 é legislativa. Legislativa. A competência do artigo 21, ela é chamada de exclusiva. E do 22, de privativa. Qual que é a diferença de exclusiva para privativa? Isso, é porque a privativa cabe delegação. Parágrafo único do nosso artigo 22. Então, se tem possibilidade de delegação, a competência é privativa. No parágrafo único do 22, tem a possibilidade de delegação. Olha lá. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, blá, 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 blá. Aí vem aqui. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Então, primeiramente, a delegação, ela é de quem para quem? Da União para quem? Só para os estados? E para o DF, não é? O DF não legisla sobre as mesmas matérias do estado. Qual é o ato normativo que concede a delegação? Lei complementar. Lei complementar, claro que é lei complementar federal, né? Complementar da União. Beleza. Lá no 22, inciso 1, tem lá assim, ó. Compete privativamente à União legislar sobre direito penal. Será que a União, através de uma lei complementar, pode delegar para os estados a possibilidade de editar o seu próprio Código Penal? Através de lei complementar? Sim ou não? Não, por quê? Sobre questões específicas. Muito bem. A delegação é sobre questões específicas. Olha lá na Constituição, olha. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Então, não pode ser sobre questões gerais. Sobre questões específicas.
Então, essa é a competência da nossa União. Vamos agora falar sobre os estados. Ai, mas aqui ficou muito ruim, né? Agora a gente vai falar sobre os estados. Gente, eu contei para vocês que a Constituição dá uma lista de competência para a União, suas competências enumeradas, uma lista de competências para os estados, lá no artigo, desculpa, para os municípios, lá no artigo 30, e os estados, o que sobrou é competência dos estados. Então, olha só o artigo 25. Parágrafo 1º. São reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Como assim não lhes sejam vedadas por essa Constituição? Não está na lista da União nem do município, a competência vai ser do Estado. Então, os estados possuem competência residual ou remanescente. 25, parágrafo 1º da Constituição. Não está na lista da União nem do município, é competência do Estado. Ótimo. Só que, em algumas situações, excepcionalmente, a Constituição enumera competência para o Estado. Fala assim, ó, tal coisa é competência do Estado. E aí, isso que cai muito nas provas. Então, coloca aí para mim. Excepcionalmente, a Constituição enumera competências para os estados. Quais são as situações em que a Constituição enumera competências para os estados? No 25, parágrafo 2º, nós vamos ter uma situação, olha lá. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. Precisava da Constituição falar que gás canalizado era do Estado? Não, porque não vai estar na lista da União nem do município, era do Estado mesmo. Mas a Constituição falou. Então, serviços locais de gás canalizado, Estado. E aqui é interessante esse parágrafo 2º. Olha só a Constituição falando para a gente expressamente que existe medida provisória no âmbito estadual. Olha aqui, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Quem que edita medida provisória no âmbito estadual? O governador. Quais são os requisitos? Relevância e urgência, os mesmos. E medida provisória no âmbito municipal pode existir? Pode, vai ser editada por quem? Pelo prefeito. Só que, para existir medida provisória no âmbito estadual, tem que ter previsão na Constituição do Estado. Minas Gerais tem previsão? Não, nós vamos dar a Constituição Estadual aí daqui uns dias. Quase nenhum estado eu acho que tem, poucos têm. E no município tem que ter previsão na lei orgânica municipal e na Constituição Estadual também, né? Beleza. Segundo momento em que a Constituição enumera competência para os estados. 25, parágrafo 3º. Instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas
e micro-regiões, formadas pelo agrupamento de municípios limítrofes para integrar a execução e planejamento de funções públicas de interesse comum. Outro momento em que a Constituição também enumera competências para os nossos estados. Artigo 18, parágrafo 4º. Criação de novos municípios. Gente, só um negócio que eu esqueci de colocar aqui. Regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões é por lei complementar o quê? Estadual, né? Lei complementar estadual. Criação de novos municípios. Vamos lá? Artigo 18. Parágrafo 4º. A criação, incorporação, fusão, desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual. Quando a Constituição fala que lei estadual, ela está falando lei ordinária ou lei complementar? Estadual. Lei ordinária. Quando ela fala só lei, é lei ordinária. Então, a criação de novos municípios, o que efetivamente cria um município novo é uma lei ordinária estadual. Ou seja, finalmente da criação do município novo é a lei ordinária estadual. Só que para criar um município novo, eu preciso não é só de uma lei ordinária estadual, eu preciso de todo um passo a passo que está ali. O que finalmente cria é a lei do estado mesmo, ordinária. E aí, as provas costumam confundir vocês. Nos requisitos para a criação de novos municípios, com os requisitos para a criação de novos estados. Então, você vai abrir uma observação no seu caderno, logo aí abaixo, e você vai escrever assim, ó, não confundir. Não confundir. Não confundir os requisitos para a criação de novos municípios com de novos estados. Então, você vai colocar lá no seu caderno. Observação. Aí você vai colocar do lado de cá, novos municípios. Artigo 18, parágrafo 4º. E, do lado de cá, novos estados. Os requisitos estão lá no 18, parágrafo 3º da Constituição. Olha só, para criar um município novo, eu preciso de 4 coisas. Para criar um estado novo, eu preciso de 2 coisas. Para criar um município novo, finalmente, o último passo aqui da história, eu já sei qual que é. Qual que é o último passo aqui? Lei ordinária estadual. E aí, vamos ver lá os outros requisitos. Vamos lá para a tela. A criação, incorporação, fusão, desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual. Isso é o finalmente da história. Dentro do período determinado por lei complementar federal. Então, eu preciso de uma lei complementar federal estabelecendo o período. Tipo assim, ó, está aberta a temporada de criação de novos municípios no Brasil. Nós não temos essa lei no Brasil. Tem como criar município novo hoje? Não tem, porque nós não temos essa lei.
Não tem jeito, graças a Deus. Tem como criar município mais no Brasil. Depois da Constituição de 88, alguns municípios foram criados, não obstante a ausência dessa lei, de forma inconstitucional. Aí o ADCT, em seguida, foi lá, convalidou tudo, daí para trás e acabou com a brincadeira daqui para frente. Não pode criar mais, não. O que mais? Dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, a população dos municípios envolvidos. Mas antes tem que ter outra coisa, ó. Após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Então, tem que ter o EVM, Estudos de Viabilidade Municipal. Estudos técnicos para verificar se é viável ou não a criação daquele município novo. E depois tem que ter o quê? Plebiscito. Quem é que vai ser ouvido nesse plebiscito? A população diretamente interessada. Se eu tenho o município A e o município B, eles vão se fundir para criar um município grande, que é o município C. Quem vai ser ouvido? A população de A e a população de B. Se eu quero pegar um município, subdividir o município em dois, é a população dele. Então, é a população diretamente interessada. Para criar novos estados, os requisitos são 2. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se, desmembrar-se para anexarem a outros, formarem novos estados ou territórios, mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito, também da população diretamente interessada. Tivemos aí quase a divisão do estado do Pará, né? Em Pará, Carajás e Tapajós, um tempo atrás. O estado do Pará, que tem uma extensão territorial muito grande, seria subdividido em 3, mas não houve concordância do povo paraense com relação à subdivisão. Plebiscito e que mais? E do Congresso Nacional por lei complementar. É lei complementar federal, estadual, municipal? Federal, né, gente? Se é do Congresso Nacional, lógico que é federal. Então, gente, presta atenção nisso que eu vou falar com vocês. As provas, elas trocam tudo aqui que é lei complementar, lei ordinária, estadual, municipal. Coisa que você vai fazer para guardar? Muito simples, olha para mim. Eu tenho aqui, ó, o município, o estado e a União. O âmbito municipal, o âmbito estadual, o âmbito federal, não é verdade? Se eu vou criar um município novo ou instituir uma região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião, que é agrupamento de município limítrofe, a lei tem que ser do estado. Então, se eu vou mexer com o município, a lei tem que ser do estado, que é do ente federativo superior. Se eu vou criar um estado novo, a lei tem que ser da União Federal. Agora, vocês só tem que ficar atento a um detalhe aqui, ó. Presta atenção. Regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, microrregiões, a lei é do estado, porque eu estou falando de município. Criar um município novo, a lei é do estado. Criar um estado novo, a lei é federal. Só que, para você criar um estado novo, a lei é complementar. Para você criar um município novo, a lei é ordinária. E regiões metropolitanas é complementar. A única que é ordinária aqui é a da criação de municípios novos. Tá? As provas trocam isso tudo. Troca tudo. Beleza? Então, atenção para esse detalhe. Criação de novos estados, criação de novos municípios. Está faltando um ente federativo para ser analisado aqui na técnica da repartição horizontal, não tá? Qual que é? Qual que é? Está faltando os municípios e o Distrito Federal, né? Já estudamos a União e já estudamos os estados. Vamos lá. Eu falei, está faltando um, não, né? Estão faltando 2. Vamos lá falar um pouquinho sobre os nossos municípios. Municípios.
Gente, os municípios têm uma lista de competência também, ou seja, competências enumeradas. A lista de competências enumeradas dos municípios estão lá no artigo 30 da nossa Constituição. No 30, inciso 1, a competência é legislativa. Dos incisos 3 a 9, ela é administrativa ou material. Vamos lá? O inciso 2 é para pular ele mesmo, por enquanto. Vamos no nosso artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Então, aqui, pessoal, quando eu falo legislar sobre assuntos de interesse local, são assuntos que se referem às peculiaridades de cada um dos municípios. Por exemplo, horário de funcionamento de comércio. É competência do município. Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês. Súmula vinculante, número 38. Compete ao município fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Coloca aí. Súmula vinculante, número 38. As demais competências, o inciso 2 a gente vai pular. Instituir e arrecadar tributos, criar ou organizar os distritos, organizar o transporte coletivo, manter em cooperação técnica programas de educação infantil, etc. São as competências administrativas ou materiais. E o que está faltando agora é o DF. Não, o 2 não é agora que a gente vai falar, não. O 2 é só na outra técnica. O Distrito Federal, gente, eu contei para vocês que ele legisla cumulando as competências dos estados e dos municípios. A competência dele é cumulativa, está lá no artigo 32 da Constituição Federal. Vamos lá? Parágrafo 1º. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e ao DF. Tudo bem? Até aqui? Tudo tranquilo? Assim, nós terminamos a primeira técnica da repartição horizontal. Vocês vão ler a Constituição nessa ordem de artigos que eu trouxe para vocês. 21, 22, depois o 25, depois o 18, depois o 30. Agora, nós vamos para a segunda técnica. Repartição vertical. Gente, como é que é a repartição vertical mesmo? Os entes federativos interagem um com o outro. A Constituição confere competências para grupos de entes federativos. E o primeiro grupo de entes federativos é o grupo da União, Estados, DF e municípios. Esse grupo aqui é o grupo da nossa competência comum.
A competência comum, ela está no artigo 23 da Constituição. Vamos lá? É competência comum da União, Estados, DF, municípios. Zelar pela guarda da Constituição. Gente, claro que isso tem que ser competência comum de todo mundo. Zelar pela guarda da Constituição, né? Cuidar da saúde, proteger documentos, obras de valor cultural. Isso aqui são competências de natureza administrativa ou legislativa. Administrativa, que é a mesma coisa que material. Então, a competência comum, ela tem caráter administrativo ou material. O segundo grupo de entes federativos é o grupo da União, dos Estados e do DF, que é o grupo da nossa competência concorrente. A competência concorrente, ela está no artigo 24 da Constituição. 24. Compete à União, Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, tal. Essa competência é de natureza legislativa. Aí tá, beleza. A Constituição fala assim, ó, compete à União, Estados e DF legislar concorrentemente sobre. Aí vem aqui, ó, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Aí pega um qualquer aqui, penitenciário. Aí a União fala, eu quero legislar sobre direito penitenciário. O Estado, eu também quero. Aí o DF, eu também quero. É assim? Essa zona? Não. O negócio aqui é organizado. Como que é a organização da competência concorrente? Como que é? A União vai tratar de assuntos gerais. E os estados? Vão editar leis tratando sobre questões específicas. Vão pegar essas normas gerais da União e vão esmiuçar, vão especificar, vão trazer para a realidade de cada um daqueles estados. Então, no âmbito da competência concorrente, nós sabemos que aqui, ó, parágrafo 1º do artigo 24, vamos ler, né? Abrindo aqui na Constituição. Olha lá. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Então, a União vai tratar de questões gerais de direito penitenciário, aqui no meu exemplo, e cada estado vai editar suas normas sobre direito penitenciário para adaptar aquela norma geral da União às suas especificidades. Então, no parágrafo 2º tem lá, olha, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. Então, no parágrafo 2º, fala que os estados, aqui o DF também entra, eles vão estabelecer normas específicas. O que os estados vão fazer? Suplementar as normas gerais da União, especificar as normas gerais da União. Então, aqui, essa competência dos estados se chama competência suplementar complementar. É a competência do Estado especificando as normas gerais da União. As normas gerais
da União. Vamos pular para cá, senão eu escrevo muito embaixo. Vamos supor que a União não editou a norma geral. Tem como eu ter norma específica sem ter norma geral? Não, porque eu vou especificar a norma geral da União, não é? Se a União não edita a norma geral, o Estado vai ficar refém da União? Não. O que vai acontecer quando a União não editar a norma geral? O Estado vai exercer competência legislativa plena. O Estado vai editar uma norma tratando sobre questões gerais e específicas. Então, no parágrafo 3º, vamos lá. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Então, aqui no parágrafo 3º, se a União não edita a norma geral, o que acontece? Os estados e o DF passam a ter competência legislativa plena. Eles vão tratar uma norma sobre questão geral e sobre questões específicas. Como que se chama essa competência do Estado diante da inércia da União para editar normas gerais? Competência suplementar. Supletiva, muito bem. Competência suplementar supletiva. Competência do Estado de editar uma lei tratando sobre questões gerais e questões específicas diante da ausência da União em editar as normas gerais. Então, avançando. A União edita norma geral, os estados normas específicas. Se a União dormiu no ponto e não editou a norma geral, o Estado não vai ficar refém da União. Ele vai editar uma lei tratando sobre questões gerais e sobre questões específicas. Agora vamos supor que a União, um belo dia, fala assim, gente, que vergonha. Eu tinha que ter editado essa norma geral. E eu não editei. O Estado foi lá e editou no meu lugar. Que vergonha, eu vou tratar de editar essa norma geral. Assim falou a União. Aí a União foi lá e editou a norma geral posteriormente. Então, houve a superveniência de uma lei federal tratando sobre questões gerais. O que vai acontecer com essa lei do Estado que tratava sobre questões gerais, sobre questões específicas também? Eu vou ter que ver. Primeiro, eu vou ter que fazer um exercício hermenêutico. Eu vou ter que verificar. Eu pego essa lei do Estado e vejo se ela está de acordo com a lei, com a norma geral da União. Se ela estiver de acordo, beleza, normal. E naquilo em que ela não estiver de acordo, o que vai acontecer? Vai ficar com eficácia suspensa. É eficácia suspensa ou é revogação? Eficácia suspensa. Qual que é a diferença? Tem diferença? Suspensão de eficácia e revogação? Tem. Então, vamos lá, vamos entender. Olha lá o parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então, aqui no parágrafo 4º, se a União posteriormente
edita a norma geral. O que vai acontecer com a norma do Estado? Aí eu tenho que fazer um trabalho hermenêutico. Ó, eu pego aqui, ó, a norma geral da União. Aí eu pego aqui a norma estadual. Eu tenho que ver se essa lei do Estado está de acordo com a norma geral da União. Aí eu vou fazer um trabalho hermenêutico. Eu vou lá, ó, artigo 1º, artigo 2º. Eu vou vendo se está de acordo. O artigo 1º dessa lei do Estado aqui está de acordo com a norma geral da União? Finge que está. O artigo 2º está? Finge que está. O artigo 3º está? Não, não está. Então, ele vai ficar com a eficácia pensa. É a mesma coisa que revogação? Não, não é a mesma coisa que revogação. Aqui é suspensão de eficácia e não revogação. E não revogação. Gente, qual que é a diferença? Primeiro período de direito, né? Época que eu dava aula de introdução ao estudo de direito. Meus aluninhos lá do primeiro período de graduação. Olha só. Quando a norma entra no ordenamento jurídico, ela tem que ser analisada sobre 3 planos. Quais são os planos mesmo? Existência, validade, eficácia. Gente, a existência é a vigência da norma. Ela está em vigor, ela passou pelo processo legislativo e ela está em vigor. O que acaba com a existência da norma? A sua revogação. Então, a lei A revogou a lei B. A lei A revogou a lei B. Se essa lei A for revogada por outra lei, a lei B vai ressuscitar? Não, isso se chama o quê? Repristinação, e que não existe repristinação tácita no nosso ordenamento jurídico. É a mesma coisa. José matou Renata. João matou José. Com a morte de José, a Renata vai ressuscitar? Óbvio que não, né? Então, a existência, ela ataca a vigência da norma. A revogação ataca a vigência da norma, a existência jurídica dela. O que é validade? Conformidade com a Constituição. Às vezes, a norma existe porque ela está em vigor, mas ela não está de acordo com a Constituição. Quando a gente for estudar controle de constitucionalidade comigo, nós vamos ver, nós vamos estar trabalhando o segundo plano, o plano da validade. A norma inconstitucional, ela é inválida, ela é nula. Ela é inválida, nula desde seu nascimento, porque os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, como regra, são ex tunc. E a eficácia? Aqui eu estou falando de eficácia jurídica, capacidade de produção de efeitos jurídicos. A norma existe porque ela está em vigor. A norma é válida porque ela está de acordo com a Constituição, mas ela não produz efeito jurídico nenhum. Ela está lá congelada. É a mesma coisa, ó. Eu estou viva, eu tenho saúde, mas eu morro de preguiça, não faço nada. Onde eu inventei esse exemplo, eu achei tão legal, né? Inventei numa aula da OAB. Mas esclarece bem. Eu estou viva, tenho saúde, mas eu não faço porcaria nenhuma, só fico parada lá, deitada na cama, vendo televisão o dia inteiro. Significa que eu morri? Significa que eu fui revogado? Não. E se um dia eu falar, oi, vida, prazer, quero viver, fazer as coisas, eu vou levantar da cama e começar a produzir efeitos de novo, não é verdade?
Agora, se um dia eu morri, estou lá no caixão, quero ressuscitar, tem jeito? É óbvio que não. Então, aqui, gente, não tem como ser revogação, tem que ser suspensão de eficácia. Eu vou te falar um primeiro motivo muito óbvio. Eu posso falar que uma lei federal revoga uma lei estadual? Não, quem revoga lei federal é lei federal. Quem revoga lei estadual é lei estadual. Existe hierarquia entre lei federal e estadual? Claro que não. Então, primeiro motivo de não ser revogação, eu não posso admitir uma lei federal revogando uma lei estadual. Primeiro. Agora, o segundo, raciocina comigo. Vamos supor que depois da manhã, a União foi e editou outra norma geral. Beleza? Eu vou chamar isso aqui de norma geral 1. Isso aqui de norma geral 2. O que a norma geral 2 vai fazer com a norma geral 1? Revogar. E é revogar, né? Então, eu tenho que fazer esse exercício hermenêutico todo de novo. Porque o parâmetro agora vai ser a norma geral 2. Para eu ver se a lei estadual está de acordo. Aí eu pego lá. Artigo 1º. Estou fazendo isso aqui grosseiramente, hein, gente? Amor de Deus. Não acho que a hermenêutica é isso aqui, não. Aí eu vejo lá, o artigo 1º está de acordo com a norma geral da União? Tá, ok. O artigo 2º tá, ok. O artigo 3º está de acordo com a norma geral da União? Tá, ok. Só que ele estava com a eficácia suspensa. O que vai acontecer aqui? Ele estava só com a eficácia suspensa. Ele volta a produzir efeitos. Levanta da cama e vai trabalhar. Jurídicos. Se eu tivesse lá que ele estava revogado, tem jeito de ressuscitar? Aqui? Lógico que não, não existe representação tácita. Entenderam? Por que é suspensão de eficácia e não revogação? Ótimo. Então, nós encerramos o segundo ponto da aula, que eu falei que um ponto era sobre teoria, história, o segundo ponto era destrinchar esses trem aqui que vocês têm que decorar, e aí vocês vão ler os artigos da Constituição nessa ordem que eu passei para vocês, porque vai facilitar a memorização. E agora nós vamos para a terceira parte da aula, que eu falei, que são 3 tipos de questões. Cases, jurisprudências, casos concretos. Que está chovendo questão de provas sobre isso. No último hora H que teve, qual foi? André, você estava lá, qual foi mesmo? Cuiabá. Você estava lá, né? Em Cuiabá. Foi na prova de Cuiabá que caiu um monte de jurisprudência? Ou foi de Mato Grosso do Sul? Acho que foi Mato Grosso do Sul. Acho que foi na de Mato Grosso do Sul, né? Que caiu. Tá, assim, é uma tendência para as provas cobrar isso. E aí eu vou te falar como que são as questões. Gente, põe aí seu caderno agora. Pegadinhas de prova, atenção, observação, sei lá, o que você quiser. Põe. Atenção, pegadinhas de prova, jurisprudência, sei lá. Escreve aí qualquer coisa no seu caderno. Gente, a primeira pegadinha, e eu falo isso com propriedade, porque eu já resolvi 200 milhões de questões de prova. A primeira pegadinha que as provas vão te fazer cair é essa aqui, ó. Fazer com que você confunda o artigo 22 com o artigo 24. Essa é a primeira pegadinha das provas. Vamos entender por quê. O que eu tenho lá no artigo 22? Competência privativa da União. E no 24? Concorrente de quem? Concorrente. União, Estados e DF. União, Estados e DF. Qual é a natureza dessa competência do artigo 22? Legislativo ou administrativo ou material? Legislativa. E do 24?
Gente, lê aí. Legislativa. Você tinha 50% de chance de acertar, né? Administrativa ou legislativa é 50% de acertar. É legislativa. As duas são legislativas e eis aqui o motivo da confusão, que as provas vão te fazer confundir. A primeira confusão, a mais comum, a que cai toda hora, isso daí já está mais velho que a serra, é a confusão entre o inciso 1 do artigo 22 com o inciso 1 do artigo 24. E aí, olha só, presta atenção aqui comigo. 22. Compete privativamente à União legislar. Eu tenho aqui 10 direitos: civil, comercial, penal, pessoal, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e trabalho. 10 direitos, tá? No 24, compete à União Estados DF legislar concorrentemente sobre. Inciso 1, eu tenho 5 direitos: tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico. Ô, gente, você tem que memorizar isso, porque a prova vai te fazer confusão. Você tem que memorizar, não tem jeito, desculpe, não é minha culpa, não fui eu que elaborei as provas. O que você prefere memorizar, 10 ou 5? Você prefere 10? Ah, não, tchau pra você. Capacete do PM é muito velho, nessa técnica é péssimo. Não é não, é ruim. Deixa eu ensinar outra melhor. A minha é melhor que a sua. A minha é melhor que a dela. Presta atenção aqui, ó. Te garanto que a minha é melhor. Puffet. Puffet. Já foi minha aluna. Tem alguém usando a técnica do Puffet? Eu que inventei isso. Gente, guarda o Puffet. Guarda o Puffet. Eu que inventei isso aqui. Se tem alguém falando Puffet, está copiando a minha aula. Gente, pelo amor de Deus, ó, penitenciário, urbanístico, financeiro, econômico, tributário, guarda isso. Aí ela falou que tem aqui o capacete do PM, só que aí tem um monte de C, um monte de P, você confunde. Guarda esse trem aqui, ó. Tá bom, põe então. Ê! Civil, agrário, processual, aeronáutico, comercial, espacial, trabalho, eleitoral, processual e marítimo. Eu resolvo todas as questões de prova sem saber esse. Eu sei é esse aqui, ó. Resolve fazer tudo. Não erro uma. Não é uma. Mas pode ser também. Gente, pelo amor de Deus, tudo bem? Eu acho ridículo dicas mnemônicas, eu também acho. Nós estamos muito além disso, as dicas mnemônicas de letrinhas e tal. Pelo amor de Deus, gente. Isso aí é concurso nível médio, blá, blá, blá. Mas eu não tenho culpa, isso cai para vocês. Sinto muito, eu não gosto também de dicas mnemônicas. Agora tá, beleza. Outra coisa, gente, vão aqui que tem muita dica boa aqui ainda para sair. Outra coisa que as provas te confundem. O inciso 1 aqui compete privativamente à União legislar sobre direito processual. Agora lá no 24. Inciso 11. Procedimentos em matéria processual. Procedimentos em matéria processual. As provas trocam. Qual que é o que mais aparece aqui da competência privativa da União? Não, sabe qual que é? Trânsito e transporte. É o que mais aparece aqui, ó. Artigo 22.
compete privativamente à União legislar sobre, inciso 11, trânsito e transporte. Gente, esse aqui aparece demais. Sabe por que esse aqui aparece demais? Não, sabe por quê? Não, né? Não é isso. Nossa, gente, olha o que eu escrevi. Botei um chapéuzinho aqui. Ô, gente, sabe por que isso daqui chove de questão de prova sobre isso aqui? Porque tem bilhões de jurisprudências envolvendo isso. E aí, deixa eu contar para você. Como que são as jurisprudências envolvendo isso aqui? Primeiramente, eu dei um exemplo para vocês. Por exemplo, um Estado edita uma lei versando sobre cinto de segurança, insufilme, kit de primeiros socorros, periodicidade de inspeção de veículos, uso de faróis altos. Estado pode editar esse tipo de lei? Sim ou não? Preciso de uma resposta com convicção. Não. Por quê? Porque isso é competência privativa de quem? Da União. O Estado não tem nada que meter o bico em trânsito e transporte. Aí, eu avanço a pergunta. Essa lei do Estado que trata sobre trânsito e transporte, ela é uma lei inconstitucional. Vocês concordam comigo? Que ela viola o artigo 22, inciso 11 da Constituição? Ótimo. Como é que se chama esse tipo de inconstitucionalidade? Como é que se chama? Inconstitucionalidade formal. Que tipo de inconstitucionalidade formal? Nomodinâmica é sinônimo de formal. Gente, nós temos dois tipos de inconstitucionalidade, ó. Material e formal. Material é quando eu tenho um problema de conteúdo, sinônimo de inconstitucionalidade nomoestática. Caiu na prova do Pará, delegado Pará, e eu tinha falado na hora H, véspera da prova. Inconstitucionalidade formal. Eu tenho um problema aqui no processo legislativo. E aí, essa inconstitucionalidade formal, que é chamada também de nomodinâmica, ela pode ser de três tipos. Subjetiva, objetiva ou... Subjetiva é quando eu tenho um problema de iniciativa. Eu tenho um ministro de Estado editando uma medida provisória. Pode? Não, só o presidente da República. Objetivo, eu tenho um problema nas demais fases do processo legislativo. Eu tenho uma lei complementar, foi aprovada por maioria simples. Pode? Não, lei complementar é por maioria absoluta. E o outro tipo de inconstitucionalidade formal? Orgânica. É quando eu tenho um problema de competência. Então, isso que eu estou falando aqui é um problema de inconstitucionalidade formal orgânica. Aí, na sua prova, aparece uma questão falando que um estado estava, acho que essa que foi de delegado de Mato Grosso do Sul, sobre a instalação de bloqueadores de sinal de telefonia celular nos presídios. O Estado pode editar esse tipo de lei? Gente, não, de jeito nenhum. Por quê? A competência para legislar sobre telecomunicações, vocês têm que ler o 22, inciso 1, é privativa da União. Não, sobre telecomunicações. Tá vendo? Por isso que eu não gosto desse trem, desse tanto de letra. Vão lá. Aí vem o Estado, um Estado qualquer, que elabora uma lei obrigando os donos aí de empresas de construção civil para fornecer para os seus empregados lá da construção civil, toda manhã,
porque quando o empregado chegasse 15 minutos mais cedo, café, pão e leite. O empregado trabalha lá em obra pesada, serviço braçal pesado, pega 2 ônibus para chegar lá para trabalhar, pega serviço muito cedo, toma café muito cedo, sobe na obra, cai lá de cima porque está com fome, o Estado obrigou ao fornecimento de café, pão e leite para os empregados. Tudo bem com essa lei? Nó, que massa dessa lei, hein? Massa não. Essa lei tem a pior coisa que uma lei pode ter na vida, que é a inconstitucionalidade. Quem legisla sobre direito de trabalho é privativamente a União. O Estado não tem que legislar sobre direito de trabalho. Aí vem a Constituição do seu Estado e fala lá que quem processa o governador por crime de responsabilidade é a Assembleia. Tudo bem? Tudo péssimo. Tudo péssimo. Quem que é o Estado para editar normas sobre direito penal e direito processual? Quem tem que editar normas sobre direito penal e processual é a União, privativamente. Quem processa o governador quando ele pratica crime de responsabilidade? A Assembleia? Não. Ah, mas eu li, está na Constituição do meu Estado. Inconstitucional. É um tribunal especial, composto por 5 membros legislativos, 5 desembargadores sob a presidência do TJ local. Onde é que está escrito esse tribunal especial? Numa lei federal. Nós vamos estudar ainda, que é a Lei 1079, que é a lei do impeachment. Ela é lei federal. Então, gente, as questões giram dessa maneira. Elas trazem casos concretos de entes federativos editando normas para as quais eles não possuem competência, sendo essas normas eivadas de uma inconstitucionalidade formal orgânica. Mas para você conseguir identificar isso, você precisa ter o artigo pelo menos 22 na cabeça, o 24. Se tiver o 22, já está bom. Você vai conseguir lembrar de muita coisa lá, no artigo 22. Então, é isso. A gente tem que dar uma lida nesses artigos e tal, porque as provas cobram esses 3 tipos de questões. E hoje nós conseguimos trabalhar os 3 tipos de questões. Então, eu vou para minha casa com meu dever cumprido. Um grande abraço, até a próxima aula.